Bom dia, meus amores do segundo ano. Estou aqui hoje, né, com a nossa aulinha de quê? Geografia, tá? Com o meio ambiente. Lembra? Meio ambiente é aquilo que está ao nosso redor, é o meio em que vivemos, faz parte, tudo que o meio que vivemos faz parte do meio ambiente, tá certo? Até a gente fazemos parte do meio ambiente, porque estamos inseridos nele, tá certo? Então vamos lá. No livro de geografia de vocês, na página 40, quem quiser me acompanhar, então pode pegar o seu livro didático de geografia. Então vamos lá. Meio ambiente indica o espaço de um ser vivo que se desenvolve, tá certo? E esse ser vivo, ele pode interferir nesse meio ambiente, tá certo? Fazendo o quê? Transformando e sendo transformado. Então vamos lá. Os componentes do espaço do meio ambiente, certo? Eles podem ser abióticos e bióticos. Tia, nunca vi esse nome. Então vamos lá. O abiótico, esses componentes abióticos são aqueles seres que vocês aprenderam lá atrás, aqueles seres que não são vivos, seres não vivos. Então eles são chamados de abióticos, que faz parte do componente, são componentes que faz parte do meio ambiente que não são vivos. Então eles se relacionam com componentes abióticos, são seres não vivos. E os componentes bióticos estão relacionados ao quê? Aos seres viventes, aos seres vivos. Então agora vocês vão me ajudar a compor o que é componentes abióticos e componentes bióticos, tá certo? Então, o que fazem parte, na verdade, do componentes abióticos? Vocês estão vendo alguns cartazes aqui só com os nomes, mas aí eu vou compor com vocês agora com a imagem, tá certo? Então, a água faz parte do componentes abióticos, porque não são seres vivos. Então, vou lá colocar a água, tá certo? Então, aqui, ó, a água não é um ser vivo, então faz parte do componente abiótico. Então, se falar componentes abióticos, não são seres vivos, tá certo? Como a água. Outro componente abiótico é o ar. O ar a gente não vê, mas a gente sente, tá certo? Então, o ar, ele também não é um ser vivo e ele faz parte do componente do quê? Abiótico. Então, vou lá colocar o ar, tá certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu tenho mais um componente abiótico, que é o quê? O solo. O solo faz parte do componente abiótico, tá? O solo, o chão, não é? Como conhecido. Então, mais um componente abiótico. Vamos lá. Eu tenho agora a luz do sol. Aqui eu tive o quê? O solo, que é o chão, e agora a luz do sol. Mais um componente abiótico. Olha aqui a luz do sol, certo? Agora, para compor mais um componente abiótico, eu tenho agora o calor. Com a luz do sol, a gente sente um pouquinho de calor, não é isso? Então, o calor, ele também é um componente, tá certo? Que faz parte do sistema, né, dos espaços abióticos, tá certo? Aqui o calor. Deixa eu colocar mais uma fitinha ali no ar. Para compor os componentes abióticos, eu tenho agora aqui os sais minerais, que são aqui, ó, tudo. Frutas, legumes, carnes fazem parte dos sais minerais. E também eles fazem parte do componentes abióticos, tá certo? E todo componente abiótico e biótico fazem parte do ecossistema. Tudo isso, juntando tudo isso, é chamado de ecossistema, tá? Então, aqui eu formei os componentes abióticos. Dentro também do ambiente, temos os componentes bióticos, que são os seres vivos. Quem são os seres vivos?
Vamos lá? Animais. Cadê os animais? Animais. Mais um, componentes bióticos. Vegetais. Os vegetais são seres vivos, né? Porque nascem, crescem, reproduz e chega até morrer, não é? Então, são as características de um ser vivo. E ali os seres humanos também, que são características bióticas, tá certo? Que fazem parte dos componentes bióticos, porque também a gente vive, a gente nasce, a gente anda, a gente come. Então, o ser vivo faz parte do componente biótico. Lembrando que os componentes bióticos são seres vivos, né? Que são isso aí. E tudo que é gerado por eles fazem parte dos componentes bióticos, tá certo? Então, tudo isso, o conjunto dos abióticos e os conjuntos dos bióticos formam um ecossistema, tá? Agora vamos para a página 40. O ambiente, vocês sabem que o ser humano, ele faz intervenções, ou seja, eles destroem e também eles cuidam. Ele degrada e também ele cuida. Então, a gente vai pontuar o que o ser humano ele faz no ambiente. Vamos lá. Eu tenho aqui degradar e cuidar. Eu vou ler para vocês o que significa degradar e cuidar. E aí a gente vai pontuando. Se vocês acharem que é degradar ou cuidar, aí vocês vão respondendo aí, tá bom? Então, degradar significa o quê? Alterar o desequilíbrio do meio ambiente. Então, que maneira? Que prejudica os seres vivos. Então, quando o ser humano ele prejudica o ambiente, alterando o desequilíbrio do meio ambiente, então ele está degradando o meio ambiente, ele está destruindo, ele não está cuidando. E cuidar, tá certo? É um ato de quê? Significa de garantir aquilo que precisa para a sua existência. Então, a gente está cuidando, a gente está garantindo para ter uma vida longa. A gente está cuidando, entendeu? Então, cuidar é isso, chegar, por exemplo, cuidar significa garantir ao ambiente aquilo que precisa para a sua existência. A gente está lá cuidando. Se uma plantinha precisa de água, a gente vai lá e está dando água a ela, então, porque a gente está cuidando dela, tá certo? Para que ela cresça, para que ela frutifique. Então, vamos lá. Vamos pontuar comigo o que é degradar no meio ambiente, o que é cuidar no meio ambiente. Vocês acham que recuperar faz parte do degradar ou do cuidar? Se eu estou recuperando lá aquele lugarzinho, eu estou, por exemplo, recobrar o pedido em qual o ambiente está estabelecendo suas características original. Então, eu estou lá recuperando. Ó, quebrou, eu vou recuperar. Caiu, eu vou lá cuidar. Então, recuperar faz parte de quê? Degradar, estou destruindo. Quando eu recupero, não. Estou cuidando. Então, cuidar faz parte de recuperar, tá certo? Então, se eu estou recuperando, estou cuidando. Agora, vamos ver outro. Destruir. Quando o homem destrói, vai lá, faz aquele desmatamento, faz aquela queimada no ambiente, ele está o quê? Destruindo. Então, se ele está destruindo, ele está degradando o meio ambiente, a natureza. Então, destruir vai para cuidar ou vai para degradar? Cuidar? Não, degradar. Muito bem. Ele está lá degradando. Mas aí o ser humano vai e preserva. O ser humano vai lá, vai preservar, que é uma ação de cuidar. Se eu estou preservando, eu também estou cuidando. Então, é degradar? Não, é preservar. Muito bem, faz parte de cuidar. Vamos pontuar mais algum. Mas o ser humano vai lá e está conservando. Conservando o quê? Por exemplo, renovando, garantindo o equilíbrio na qualidade da natureza. Então, ele está conservando. Ele vai lá conservar, então ele vai garantir aquela qualidade, aquele equilíbrio na natureza. Então, é cuidar, conservar, cuidar. Então,
Mas aí o ser humano vai lá e contamina o ambiente, joga lixo no ambiente, vai lá, joga nos rios, e aí ele está contaminando o ambiente. Então ele está degradando o ambiente. O ambiente está sendo ele está sendo, por exemplo, degradando aquele ambiente em que vive, tá certo? Então ele está contaminando o ambiente, ele vai degradar o ambiente. E quando ele polui, aquele fumaceiro, tá certo? Aquele fumaceiro enorme, tá poluindo, então ele não está cuidando, ele está degradando o ambiente. Então já tá entendendo o que é degradar e o que é cuidar? Degradar, ele está destruindo. Ele não está contribuindo para que o ambiente fique limpo, para que o ambiente, por exemplo, não esteja poluição. E agora, se eu protejo, eu também cuido, eu estou protegendo aquele lugar. Então, quando a gente protege uma floresta, que a gente não permite o desmatamento, a gente está protegendo o ambiente. Então, minha gente, vejam só, hoje foi o meio ambiente, tá certo? Hoje a gente viu que é seres abióticos, seres bióticos, seres abióticos, seres não vivos, seres bióticos, seres vivos. E no ambiente a gente pode degradar e a gente pode cuidar. E a gente pontuou aqui, ó, degradar, destruir, contaminar e poluir. Quando eu cuido, eu recupero, eu preservo, eu conservo e eu protejo. Então, vai seguir a agenda, tá certo, das atividades de geografia e a partir dessa aula você vai fazer sua atividade. Boa atividade e até o nosso próximo encontro. Beijo!